A nossa resolução de exercícios da lista de análise das demonstrações financeiras, né, na nossa disciplina de planejamento e controle financeiro. Nós agora temos um exercício da lista, que é este aqui, o 9, né, que é o caso da Companhia Comercial Limitada. Considerando o balanço patrimonial e a DRE da Companhia Comercial Limitada, calcule pelo menos um indicador de liquidez, um de endividamento e um de rentabilidade para embasar um parecer objetivo da situação econômica e financeira da empresa. Então, nós temos um balanço patrimonial simplificado, claro, uma demonstração de resultado também, e um exemplo de parecer. Depois, no final, a gente vem aqui, né? Ok. Então, nós temos pelo menos que calcular um indicador de cada um desses três aspectos, né? Vamos voltar aqui para relembrar você, né, dos indicadores que nós temos, que nós aprendemos na disciplina, né? Nós estudamos indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, indicadores de lucratividade e rentabilidade, indicadores de atividade, nesse momento não faremos exercício sobre isso, e indicadores de valor de empresa, né? Então, nesse caso, nós vamos escolher um indicador de liquidez. Então, nós temos, para analisar a empresa, nós temos 4 indicadores, né? E o professor explicou para vocês que esse indicador de liquidez corrente, ele nos dá um resumo da situação financeira de curto prazo da empresa e, em síntese, ele responde sobre a capacidade ou não da empresa de saldar as dívidas de curto prazo. Então, nós vamos começar por ele, certo? Nós poderíamos calcular o indicador de liquidez seca, que seria o indicador tirando o estoque. Mas para isso a gente teria que identificar um problema na liquidez corrente e aí analisamos o estoque, que o estoque é o índice, é o elemento do ativo circulante que mais demora para se transformar em dinheiro e, ao mesmo tempo, verificar o giro do estoque para saber se o giro é lento e aquele valor, então, empatado de estoque demora muito para se converter em caixa. Vamos ver se precisaremos dessa análise, né? Talvez tenhamos que fazê-la, talvez não, né? O índice de liquidez imediata tem aplicação bem mais específica e o índice de liquidez geral, nós vamos suprir a necessidade de informação dele fazendo análise de endividamento. Porque no longo prazo tudo pode acontecer, já foi explicado isso para você, né? Nós temos, então, em termos de endividamento, 2 indicadores. Um de endividamento geral, nós vamos usar o indicador usando como quociente o ativo, e temos um outro que é de qualidade da dívida. Vamos calcular os dois para ter um perfil do endividamento da empresa comercial. E temos indicadores de lucratividade. Então, nós vamos escolher um indicador de lucratividade propriamente, né? Eu vou escolher a margem operacional, lucro operacional pela receita líquida. Desculpa, eu vou usar a receita bruta ao invés da receita líquida, porque eu vou ter como parâmetro da minha análise o lucro presumido da Receita Federal. Depois, quando o professor calcular, faço o comentário novamente. E vou calcular um indicador de rentabilidade, tá? Eu vou usar o ROE, né? Return on Equity, ou retorno do patrimônio líquido. Depois o professor também vai fazer um comentário a respeito dessa escolha. Ok, pessoal, vamos então para o exercício. Primeira coisa que nós temos que fazer, balanço patrimonial. Vamos calcular a liquidez da empresa, vamos anotar aqui. Liquidez. Vamos calcular primeiramente o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante pelo passivo circulante. Nós temos lá no nosso balanço patrimonial as informações não totalizadas, então teremos que totalizar essas informações, né? Vou começar por aqui que está mais fácil os números, né? 37 menos 5, 42 mil. Não, 42 não. 37, 32 mil.
né? E aqui, então, obviamente, para chegar lá nos 45 total aqui embaixo, né? Tem que ser 13. Né? 5.500 menos 300 dá 5.200. 5.200, 6 mais 7, 13. Fechou. Agora vamos aqui no passivo circulante, vamos totalizar o passivo circulante e o patrimônio líquido. Já vamos deixar totalizado isso aqui. O exigível de longo prazo já está pronto, aqui embaixo é mais fácil, dá 18 mais 5, 23.400. E aqui, vamos fazer rapidinho aqui. R$13.600. Vamos ver se fecha. 13.600 dá 36, 37 mil mais 8, 45. Fechou. Então, nós temos que levar esses dois valores para lá. 13, 13.600. Opa, temos um problema de liquidez, já deu para ver. Temos o índice de liquidez corrente de 0,96. Ou seja, temos uma situação de insolvência, ou seja, há mais passivo circulante do que ativo circulante. A empresa tem 96 centavos para cada uma unidade monetária, R$1, de dívida de curto prazo, né? Ou seja, uma indicação de problema de liquidez, problema financeiro, né? Falta de capacidade para honrar as dívidas de curto prazo. Bom, esse indicador é mais genérico, ele pode nos ajudar bastante na nossa análise. Vamos fazer, eu vou deixar um espaço aí, talvez eu precise usar. Vamos agora ver a situação de endividamento da empresa. Temos dois indicadores aqui. O índice de endividamento geral, que são as dívidas pelo total do ativo, né? Um tipo de fazer a conta, o outro é pelo patrimônio líquido. Eu prefiro pelo ativo, tá? Mas isso é uma escolha do analisador, né? Muitos professores preferem usar pelo patrimônio líquido. E o índice de qualidade da dívida, né? Que é o passivo circulante, a parte da dívida que tem um perfil de curto prazo, que vence rápido, que normalmente, quando ela é tomada como empréstimo, tem um custo muito alto e que ela não está associado normalmente a um potencial de crescimento da empresa, como a dívida de longo prazo normalmente está associado à alavancagem, né? Pelas dívidas totais. Então vamos lá. Quanto que é o total de dívidas? Nós temos que somar 13.600 com 8.000, então vai dar 21.600. Acho que é isso aí. Total do ativo é 45.000. Então, nós temos exatamente 48%
né, 0,48 de grau de endividamento geral. 48% do ativo está financiado com capital de terceiros. Este número não é grande, tá? Não é um absurdo. É um número administrável. Como o professor comentou com vocês em aula, entre 30% de endividamento e 70% de endividamento estão em um grau, em geral, administrável para as empresas de modo geral, tá? Aí aqui, o segundo de qualidade da dívida, a gente tem que pegar o valor do passivo circulante, 13.600, e dividir pelo total de dívidas, 21.600. Isso vai dar 62,9%, quase 63%, indicando que quase 63% da dívida da empresa está concentrada no curto prazo, né? Ou seja, a maior parte da dívida que a empresa tem está no curto prazo. Vamos dar uma olhada nessa dívida? Olhar lá na demonstração. Bom, nós temos aqui um valor mais significativo relacionado a fornecedores, né? Salários a pagar não é muito grande e dividendos a pagar não tem problema, provisão de imposto de renda não tem problema. O que nós podemos ver aqui é dar uma olhada no custo da mercadoria vendida, né? Quanto foi consumido de material, 50 mil. O valor de fornecedor é um pouco mais do que 10%, né? Então, se a gente fosse mais criterioso, assim, dá para perceber que esse valor de fornecedores não está tão fora, não é uma dívida assim muito significativa a ponto de comprometer aí o fluxo operacional da empresa, comprometer assim, dizer que assim, ela está devendo para fornecedores alguma coisa que ela não está conseguindo pagar, não é o caso. Por quê? Porque ela consumiu 50 mil de material durante o ano. Daria para calcular que sim, a gente pode presumir que as compras foram próximas desse valor. Então, se ela tem 7 mil, vamos fazer 7 mil em 50 para ver aqui quanto dá. 7 mil em 50 mil. Bem simples, 0,14. Vamos multiplicar isso por 360 dias. Nós temos 50 dias de período médio de pagamento de fornecedor. 50 dias, então não dá 2 meses, né? O que não é muito, então está uma situação administrável, não temos um problema aqui, né? Ok, tem um financiamento, esse financiamento é uma dívida boa, em tese, né? Ela deve estar financiando imobilizado, alguma coisa assim. Então, ela é uma dívida normalmente barata, com perfil longo, não temos um problema no endividamento dessa empresa. Nem o endividamento geral é alto e não dá para dizer que a qualidade do endividamento é ruim. Não, não é ruim. Apesar de ter a maior parte da dívida no curto prazo, as operações estão consumindo a dívida, a gente não identifica ali, na demonstração contábil, como o professor acabou de mostrar para você, um problema relacionado à dificuldade de pagar o fornecedor, e sim uma política de pagamento do fornecedor que dá um período médio aí em torno de um pouco menos de 2 meses, como foi mostrado. Bom, nós vamos continuar o vídeo, essa explicação dessa questão no próximo vídeo.